Shalom, shalom, likulam, bruchim mabaim, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, essa drachá, essa explanação que aqui iremos dar, né? E hoje nós explanaremos, né, a paraxá Shelach Lecha, uma paraxá com muita espiritualidade, né, com muita profundidade. E hoje nós estaremos aqui, né, explanando. E já peço para vocês que estão nos assistindo, já deixa seu like, compartilha com seu próximo, com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que possamos alcançar o maior número de pessoas e para nos ajudar, né, a levar essa palavra, a levar a Torá para mais e mais pessoas. Tá bom, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Você que não é inscrito, está vendo a primeira vez o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho para que você sempre possa estar recebendo conteúdos novos, tá, do nosso canal. Eu sou o Iftar Ain Kadosh, sou More da Beit Netzari Rabrit e eu dou boas-vindas a vocês porque vocês fazem parte aqui vocês que nos assistem faz parte já de um grupo, né? Mesmo que não fomos apresentados fisicamente, mas eu já agradeço a todos vocês e já falo para vocês que vocês fazem parte disso. Baruch Hashem. Então, Parashá Shelach Lecha, não é uma paraxá com muita profundidade, muita espiritualidade. E a paraxá, ela começa no Sefer de Bamidbar, Números, capítulo 13, verso 1 ao 15, 41. E a paraxá dessa semana, ela relata o episódio dos Meraglim, os espiões que Moshe envia para espiar, né, para ver como é que é a terra de Canaã, né? E as consequências de seu pecado, né? Ela começa com a Kadosh Baruch Hu dizendo a Moshe que envie homens, né, por você mesmo para explorar a terra de Canaã, a qual eu estou dando aos filhos de Israel. O Eterno, ele fala para Moshe Rabbeinu enviar por ele mesmo, né? Mas não é por isso que Moshe que tem que enviar através da sua escolha, da maneira que ele acha melhor. Não. O Eterno orientou, né? Orientou, passou instruções. Hashem passou instruções a Moshe de como deveria enviar esses espiões, né? E os homens que foram enviados depois depois que o Eterno dá as instruções a Moshe, né? De como que deveria ser, né? Que o Eterno ele fala para para Moshe que os homens deveriam ser as cabeças dos filhos de Israel. Então deveriam ser líderes, né, de cada tribo, né? Então os homens que foram enviados eram os cabeças, né? Eram os líderes, né, dos filhos de Israel. E entre eles estava, né, Caleb ben Yefuné e Yehoshua ben Nun, né, que até antes o seu nome era Oshea, né? Antes de ele ser selecionado e ser enviado, seu nome era Oshea. Quando ele foi selecionado para ser um dos espias, Moshe Rabbeinu, conforme traz o Midrash, Moshe Rabbeinu ora e coloca o nome dele de Yehoshua, né, para que Deus salvasse ele dos outros espias, né? Após as instruções que o Eterno dá a Moshe, Moshe convoca os cabeças dos filhos de Israel e dá 10 instruções a eles. Envia os espias e diz a eles que eles deveriam subir a Negev e ir ao longo do sul, né? Ir ao monte, né? Ver se as pessoas que viviam na terra eram fortes ou fracas, né? Se há poucos delas ou muitas,
ver como que era a terra, ver se a terra era boa ou ruim, ver como eram as cidades em que viviam, se elas eram abertas ou fortificadas, se o solo era fértil ou estéril, se havia uma árvore entre eles, e de final Moshe pede como amostra alguns frutos da terra. Então Moshe passa 10 instruções, né? 10 instruções para cada um deles, né? Para os espias. E aí se pergunta por que 10 instruções e não 12 ou mais, já que foram 12 homens, né? A resposta é que as 10 instruções têm referência às 10 sefirot. E cada homem cuidou de uma instrução, né? Caleb e Yehoshua não seguiram o mesmo caminho que os outros Miraglim, que os outros espias. Urashi explica que Caleb foi sozinho a Hebron para orar sobre os túmulos dos patriarcas, né? Para que ele não fosse persuadido por seus colegas para fazer parte do seu conselho. Por isso Hebron foi dado a Caleb, né? Interpreta o Zohar Kadosh que a questão dos espias que Moshe enviou para viajar pela terra, a respeito da terra, é a respeito da terra espiritual. Porque está escrito que o Criador lhe diz: ide lá para cima para o Negev, mergulhar na Torá, e com isso conhecereis esse mundo. A expressão ver aqui se parece a terra, ou seja, que verás o mundo que eu te trago. E as pessoas que habitam nele são os justos no jardim do Éden. A expressão forte é o frágil, ou seja, que nela verás se eles foram recompensados com tudo isso, pois superaram sua inclinação pela força e a quebraram, ou pela fraqueza sem esforço. Ou seja, são fortalecidos na Torá para se envolverem nela dia e noite, ou a deixaram e ainda assim foram recompensados com tudo isso. A expressão se eles são poucos ou muitos significa que se muitos se envolveram na minha obra e se fortaleceram a si mesmo na Torá e são recompensados com tudo isto ou não. A expressão e aqui se parece a terra se ela é gorda ou magra significa que sabereis a que se parece a terra na Torá. Ou seja, o que é esse mundo? Se a abundância superior é bastante para seus moradores ou se alguma coisa lá falta. A Torá descreve que e eles subiram para o Negev e chegaram a Hebron, e quer dizer que o subir no Negev significa que as pessoas ascendiam nele, na Torá. No Negev significa num coração ocioso, como aquele que tenta em vão, secamente, pensando que não há recompensa nela. Ele vê que a riqueza deste mundo é perdida, por isso pensa que tudo é perdido. No Negev também significa que a água secou. Já e chegaram a Hebron significa que ele vem para se conectar com a Torá. Irmãos, daqui nós tiramos dessas falas trazidas aqui do Zohar Kadosh, nós tiramos que Caleb foi se conectar com a Torá. Por isso a Torá foi dada a ele, né? A Torá também descreve que Hebron foi construída em 7 anos. E esses 7 anos significa que são as 70 faces da Torá. Né? As 70 faces da Torá, chamada de Shivim Panim na Torá, são os 70 sentidos da interpretação. Né? Representa a ideia de que cada versículo pode ser interpretado de inúmeras maneiras legítimas. Né? O Midrash Bamidbar, Rabá 13:15, traz um comentário através do livro de Jeremias 23:29, que diz assim: assim como
o martelo despedaça a rocha em muitas faíscas, assim também cada palavra da Torá se divide em 70 sentidos, né? As 70 faces da Torá também refletem as 70 almas que desceram ao Egito, né, como está descrito em Êxodo, e as 70 nações descritas em Bereshit, né, em Gênesis 10, né, que são as descendências de Noa após o Mabul, né, o dilúvio. Ou seja, a Torá pode falar a cada povo e cada alma em sua linguagem própria, né? Então, essa é a profundidade, né? Então, no verso, né, adiante, no verso 23, descreve: e eles desceram ao vale de Escol. Aqui são as palavras da lenda e interpretação, que vem ao lado da fé. E continua: e cortai um ramo de lá. Esse ramo representa os 4 níveis do método Pardes, que é o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. E os justos retiraram desses ramos a sabedoria que conduz à raiz, e eles não ficaram presos apenas à superfície do texto, né? Aqueles que são fiéis são felizes com as palavras, e as palavras são abençoadas dentro deles. Esses são os estudantes fiéis, né? Os que atravessam o Negev, chega a Hebron, se conecta à Torá, chegam à escola e descobre que todos os ensinamentos, todos os níveis de interpretação e todos os mistérios da Torá estão ligados a uma única raiz, né? Aqueles que não são fiéis e não aprendem, né, não aprendem a Torá Lishma pelo seu bem, separam a fé, que é Malhut, dizer em Irampim. Uma vez que eles não acreditam que são de um cerne, uma parte central de uma raiz. Esses são os estudantes espias que vê apenas a dificuldade, né? Esses permanecem em Negev. Então, aqueles que não são fiéis, eles permanecem em Negev e são os estudantes espias, né? Esse é o sentido, né? E eles a carregaram numa estaca entre dois, ou seja, que eles separaram entre a Torá escrita e a Torá oral. No final, né, de 40 dias, eles retornaram e trouxeram um relatório para Moshe e Aharon, né? E falaram a negatividade e as dificuldades daquilo que eles viram, né? Caleb já silenciou o povo e disse algo extremamente interessante, irmãos, né? Então ele disse: nós iremos definitivamente para cima, né? E o que isso significa, né? Em Sotá 35a diz que iremos definitivamente para cima significa ir até o céu. Se Moshe nos dizer façam escadas e vamos até lá, teremos sucesso em tudo que ele disser. Assim como Moshe subia aos céus para pegar as 2 luchot, né, as 2 tábuas dos mandamentos, assim como também Yaakov viu a escada celestial em sonho. Irmãos, os 10 espiões viram o que os judeus tinham se acalmado com as palavras de Caleb e de Moshe. E aí decidiram tentar uma tática diferente, porque eles falaram, né, fizeram a Lashon Hará, né, apresentaram um relatório extremamente negativo, né, da terra de Canaã. E aí eles tentaram, aí Caleb bloqueou, cortou eles, né, com suas palavras. E aí
eles tentaram uma tática nova, porque eles viram que o povo judeu tinha se acalmado com as palavras dele. E aí decidiram tentar uma tática diferente para atrair as pessoas ao seu modo de pensar, aquilo que eles viram, né? Naquela noite, cada um dos 10 homens voltou à sua tenda, fingindo estar doente, vestiram mortalhas brancas, choraram e lamentaram-se, né? Suas famílias ficaram alarmadas e lhes perguntaram o que os afligia, né? Isso é o Midrash traz essa fonte. E aí eles falam: não podemos esquecer o que vimos na terra de Canaã, disseram eles, né? Estamos certos de que vamos morrer, e por isso que choremos e nos lamentamos. As famílias, os vizinhos e os amigos ouviram aquilo, né? E juntaram-se a eles. Em pouco tempo, todos os homens da congregação estavam chorando e soluçando. Contudo, as mulheres não tomaram parte dos lamentos e prantos, né? Da mesma forma que as mulheres também se recusaram a dar suas joias para fazer um monumento de idolatria, lá no pecado do bezerro de ouro. Foram tomados dela, né? Tiraram, arrancaram a força, né? A noite dessa lamentação era a noite de 9 de Av. E aí disse o Todo-Poderoso: vocês choraram sem motivo. Portanto, eu lhes providenciarei uma razão para chorarem nesse dia. Irmãos, 9 de Av se tornará uma época de luto para todos da casa de Israel. Nessa mesma data, tanto o primeiro quanto o segundo templo sagrados serão destruídos. Naquele 9 de Av foi decretado que ambos os templos seriam deitados por terra e que os judeus seriam exiliados, como está escrito em Tehillim 106, 24 ao 27. E eles desprezaram a terra desejada, não acreditaram em sua palavra, murmuraram em suas tendas e não escutaram a voz de Deus. Por isso, ele jurou fazê-los cair no deserto e fazer com que seus descendentes caíssem entre as nações e fossem dispersados entre as terras. Mas o povo não parou, né? O povo não parou. Após a fala de Caleb, o povo começou novamente a reclamar com Moshe. E proferiram que seria melhor, né, ter morrido na terra do Egito ou até mesmo no deserto, assim como está escrito na Torá, né? E por que que Deus, eles perguntaram por que que Deus estava fazendo isso com eles, né? E o povo chegou a até cogitar em voltar para a terra do Egito, né? Eles até mesmo cogitaram fazer um novo líder, que na verdade essa palavra Onkelos traduz como vamos, né, essa frase vamos nomear, Onkelos ele traduz como vamos nomear um cabeça, né? De acordo com Masechet Sanhedrin 107, a palavra rosh, cabeça, está no sentido de idolatria, assim como fizeram no pecado do bezerro de ouro, né? E é por isso que Moshe e Aharon caíram sobre suas faces, né, diante de toda a congregação, e Yehoshua e Caleb rasgaram as suas roupas. E pediram para eles que não se rebelassem contra Deus. E que não temesse o povo daquela terra, pois eles eram o pão deles. Olha que interessante, né? Irmãos, o Zohar faz uma pergunta importante. Como esses homens tão elevados, líderes das tribos de Israel, puderam cometer um erro tão grave, não é? Que eles viram, né? Eles viram os milagres miraculosos, assim como o Eterno fala. Eles passaram por muitas coisas, eles enxergaram, eles viram tudo diante deles, né? Tudo diante deles. Como que eles erraram? Como que eles conseguiram, né? Puderam cometer um erro tão grave?
A resposta, irmãos, é que eles tiveram medo de perder sua posição, já que os espias eram líderes no deserto. E sabiam que ao entrar na terra de Israel, uma nova realidade começaria. Por isso, preferiram permanecer na espiritualidade protegida do deserto, né? Comendo maná, tomando da fonte, através de Miriam. Eles preferiram permanecer nessa espiritualidade. Assim, quando saíram para a sua missão, eles já aspiravam que a impressão que tivessem fosse negativa, né? Escondido em seus corações estava o desejo de ver a terra como ruim, né? A intenção e a inclinação já era para fazer Lashon Hará da terra, justamente por conta de suas posições. Então aquilo na sua mente já estava negativado, né? E ao chegar para espiar, eles fizeram isso, fizeram a Lashon Hará, porque isso já era a intenção, já era a inclinação deles, né? Segundo Zohar, os espias acreditaram equivocadamente que essa transição diminuiria o nível espiritual do povo, ao ponto de fazer um Hilu Hashem, né? Irmãos, os espias e o povo de Israel, ao falar mal da terra, fizeram o Hilu Hashem aos olhos de Akadosh Baruch Hu. Eles profanaram o nome de Hashem, né? Como Hashem diz a Moshe: por quanto tempo mais esse povo me provocará? Por quanto tempo mais eles se recusarão a acreditar em mim? O Eterno diz que o povo testou ele por 10 vezes e que não escutou sua voz, né? Usaram a forma incorreta, usaram de forma incorreta as 10 forças da alma. E por isso fizeram por 10 vezes Hilu Hashem. Assim como está escrito em Devarim, né? Deuteronômio 6,16. Não testem Hashem, seu Deus. Irmãos, por conta da profanação do nome de Akadosh Baruch Hu, Deus decreta que seus corpos cairiam no deserto e que seus filhos vagariam no deserto por 40 anos. A sabedoria judaica já ensina que a única forma de retificar um pecado de Hilu Hashem é expiando com a morte. E que não há outra forma de expiar esse pecado, não? Você consegue expiar todos os pecados, a maioria dos pecados você consegue expiar de várias maneiras, sem que seja com a morte. Mas o pecado de Hilu Hashem, o pecado de profanar o nome de Deus, só com a morte, né? Por isso Hashem derrama esses decretos ao povo, porque o próprio povo decretou isso para si, pois está escrito: se eu não fizer a vocês conforme o que vocês falaram em meus ouvidos. Então o Eterno decretou aquilo que eles mesmos já tinham decretado, né? Mas o porquê Hashem decreta que seus filhos vagariam no deserto por 40 anos? Não seria mais fácil ter eliminados os caluniadores, e assim como foi feito com os Erechaim, que pecaram, né, no pecado do bezerro de ouro, e ter feito com que seus filhos entrassem na terra? Seria mais fácil? A Mehilta traz a resposta no início da Parashá Beshalá, que está escrito no Pasuk: Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, pois era próximo. A Mehilta comenta: o santo bendito seja ele, não conduziu o povo de Israel diretamente à terra de Israel, mas sim pelo deserto. Mas por quê? E responde: porque se eles entrassem imediatamente na terra, cada um se ocuparia com seu campo e sua vinha, e abandonariam o estudo da Torá. Assim o Eterno decidiu fazê-los contornar o deserto durante 40 anos, comendo maná e bebendo da fonte milagrosa, para que a Torá fosse assimilada dentro deles.
Por isso, Rabi Shimon Bar Yochai dizia: a Torá só foi dada àqueles que comeram do maná. A Torá só poderia ser dada a um povo que não tivesse preocupações materiais. Não é? Era necessário que Israel vivesse 40 anos no deserto sem ocupações mundanas, para que a Torá fosse absorvida por completo. Irmãos, após esse episódio, o Eterno dá ao povo, né? Depois de tudo isso, depois do Hilo Hashem, da Lashon Hará, um pecado que o Eterno até os dias de hoje não perdoou. Também traz o Midrash que quando Moshe Rabbeinu foi falar com o Eterno para pedir perdão, o Eterno ele foi recitar os 3 atributos da misericórdia. O Eterno interrompeu, né, o povo, senão ele teria que perdoar, assim como a Kadosh Baruch Hu ensinou a Moshe Rabbeinu, né? Mas após esses episódios, né, o Eterno dá ao povo mandamentos específicos referente aos sacrifícios quando eles entrassem na terra, dando e informando a eles que eles ainda entrariam na terra física, né? E acrescentou mais 3 mitzvot. A separação da massa da halá, né? Que está escrito no Pasuk 15, verso 18 e 21. De fazer os tzitziot nas pontas de suas vestes. E de não explorar atrás de vossos corações e atrás de vossos olhos, que desencaminham vocês, né? Que é um mandamento negativo. Mas antes de falar desses mandamentos, abordaremos 2 pontos importantes, que está descrito no verso 22, né? E está escrito lá que, assim, se vocês inadvertidamente errarem e não observarem todos esses mandamentos que Deus falou a Moshe. O Rashi dessa passagem traz uma explicação de acordo com o Sifri Shelach 33, que também é trazido por Yaakov Hatzadik, irmão de Yeshua, né, na referência de se vocês inadvertidamente errarem. O Rashi diz: para esclarecer esta questão, a Torá diz: todos esses mandamentos, né? Um mandamento que é equivalente a todos os demais. Assim como ao transgredir todos os mandamentos, seria como se tirasse de si o jugo da Torá, violasse o pacto e agisse descaradamente. Então, aquele que transgride esse mandamento em específico retira de si o jugo, viola o pacto e age descaradamente. Que mandamento é esse? Este é o caso da idolatria. Em Maashim Ashlichim, Atos dos Apóstolos, 15, no capítulo 15, verso 20, está escrito: mas que lhes seja enviada esta halachá, que se apartem da impureza do que é sacrificado aos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Irmãos, veja que Yaakov Hatzadik cita o Yareg, Veal e Avo, os 3 pecados que são abomináveis aos olhos de Akadosh Baruch Hu, né? Que são considerados tão graves que a pessoa deve preferir morrer do que cometê-los, né? Como é citado, né, por Yaakov e também trazido, né, aqui sobre o Yareg, Veal e Avo, o Avodazará, né? São os 3 pecados que são abomináveis: Avodazará, que é a idolatria, o Gilui Arayot, que é relações ilícitas, né? E o Shefirut Damin, que é derramamento de sangue.
Já Yaakov Hatzadik também traz um conceito que é o Hayá Hanukkah, que é o animal estrangulado, né? Ali na parte, no último, que é a referência, né? Do Shefirut Damim, né? Que também se enquadra a prática, né? O Hayá Hanukkah, ela se enquadra em uma prática de Avodah Zarah e de Sefirut Damim, né? Que é a carne sufocada e o sangue, né? Já lá no livro de Yaakov 2, capítulo 2, versículo 10, ele também diz: pois aquele que guarda toda a Torá, mas desliza em um só mandamento, por toda a Torá é condenado. Então, a pessoa, né, é por isso que falamos que vivemos numa constante techuvá. Porque a pessoa que transgride, que guarda, que observa a Torá, mas desliza em um só mandamento, ela é condenada por toda ela, né? Então, toda Torá é transgredida quando você transgride um só mandamento, um só pequeno mandamento, não é? Então, veja como o comentário do Rashi e a explicação do Sifri tem a mesma referência com a dos discípulos de Yeshua, né? Tem coligação, né? Mais à frente, depois desses trazidos aqui, né? Vimos a morte de um homem que estava recolhendo gravetos no Shabat. Os guardas viram esse homem recolhendo esses gravetos e advertiram, pedindo para que ele parasse, pois era Shabat. E ele escutou, mas não se importou e continuou recolhendo os gravetos. Como a Torá descreve, e ele foi levado e colocado sob custódia. E Hashem decretou sua pena e ele foi apedrejado até a morte. Conforme uma opinião dos nossos rahamim, dos nossos sábios, este homem era um tzadik e seu nome era Tzoloferhad. Ele cometeu o pecado com uma intenção positiva, né? Pensou: os homens dessa geração ouviram de Deus que morrerão no deserto. Agora poderiam pensar: como as mitzvot foram ortogadas principalmente para serem cumpridas em Israel, e não chegaremos lá, precisamos levá-las tão a sério? Né? Poderia-se pensar isso. Por isso, Tzloferhad decidiu sacrificar sua própria vida a fim de mostrar a todos de Israel, a todos os filhos de Israel, o castigo de alguém que profana uma das mitzvot. Né? E esse é o verdadeiro significado, esse é o significado, né, que diz: aquela alma será cortada do seu povo. Quando o Eterno fala aquela alma será cortada do seu povo, é isso que ele está se referindo. Né? Não é ser expulsa da terra, é ser cortada por completo. Né? Então, por isso que qualquer transgressão referente às 39 melachot, referente às leis de Shabat, qualquer uma delas que transgredimos é um pecado de carete, né? Um pecado de corte. Então, devemos não só das 39 melachot, mas existe 36 pecados de carete, né? Irmãos, com essa parte, esse trazido aqui de Tzoloferhad, o homem que recolhia os gravetos no Shabat, nós podemos
trazer uma reflexão. Que é por isso, e a reflexão é que é por isso que nós, né, não devemos julgar uma pessoa que transgride a Torá. Não devemos julgá-la, mas sim alertá-la da transgressão que ela comete. E isso é chamado de Torraká, repreensão. Como está descrito em Vaikra, Levítico 19:17. Não odiarás teu irmão em teu coração, certamente repreenderás o teu próximo, para que não carregues pecado por causa dele. Né? Essa questão ela é importante para as pessoas, né? Ela é importante que as pessoas possam entender. Assim também como está escrito, Orear, Torrear et amiterra. Certamente adverterás o teu próximo. Isso também se enquadra no mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então isso é importante porque o julgamento só pertence ao Eterno. Não pertence a nós. Como ensinou o nosso mestre Yeshua. Não julgareis para que não seja julgado. Né? Então, se você julgar seu irmão, em vez de repreendê-lo, você também será julgado pelos céus, pelo Shammai. Né? Porque em vez de repreendê-lo, você foi julgá-lo. E o julgamento não é direto, é indireto. E aí se enquadra numa Lashon Hará, porque você não resolveu o caso. E aí você levou o caso para outra pessoa, e aquela pessoa levou para outra pessoa, e assim gerou um transtorno, né? E não foi isso que fizeram com o Tzloferrad. Repreenderam. Ele não fez questão, continuou recolhendo os gravetos, continuou transgredindo o Shabat. Levaram ele, pegaram ele e levaram sob custódia, né? Então essa reflexão é importante para nós, né? Para que possamos enxergar, né, a Torá com outros olhos, né? Com os olhos corretos, né? A seguir, no verso 37, Deus fala a Moshe, dizendo: fale aos filhos de Israel e lhes diga, eles devem fazer tzitzit para si na pontas de suas vestes, por todas as suas gerações. Eles colocarão um fio de lã turquesa, terrelet, nos tzitziot, né, nos tzitzit, em cada canto. Este será tzitzit para vocês. Quando vocês ouvirem, vocês se lembrarão de todos os meus mandamentos, né? De todos os mandamentos de Deus, para realizá-los. E vocês não explorarão atrás de seus corações e atrás de seus olhos, que desencaminham vocês a fim de que vocês lembrem-se e cumpram todos os meus mandamentos, e vocês sejam sagrados para o seu Deus. E o Eterno termina dizendo, para não se esquecer, que Ele é o Eterno, Ele é o Deus que tirou eles da terra do Egito. Né? Então, Urashi, ele comenta, né, que e não explorarão atrás de seus corações, né, que em hebraico velo taturu, como a partir da exploração, mitur da terra. O Midrash Tanhuma 15 diz que o coração e os olhos são os espiões do corpo. Eles funcionam como seus agentes para pecar. O olho vê, o coração cobiça e o corpo comete a transgressão.
Assim como o Meraglim, os espiões, cometeram. Né? O olho viu, o coração cobiçou a não perder suas posições, né? Isso já era algo enraizado. E o corpo cometeu a transgressão, que foi a boca, a fala. Né? Os tzitziot que usamos todos os dias, irmãos, servem para refinar nossos olhos, né? E através disso, automaticamente refinamos nosso coração e o nosso corpo. Através desse refinamento de nossos olhos. Porque tudo é um conjunto. Né? Se não me falha a memória, não me recordo a Parashá, mas quando Avraham faz a Brit Milá, a sabedoria judaica diz que quando ele fez a Brit Milá, ele teve controle de 2 órgãos do corpo que ele não tinha. Os olhos, se me falha a memória, ou é o ouvido ou é a boca. Né? Porque são 2 partes do corpo que o homem não tem controle. Até que faça Brit Milá. Por isso que o Eterno determina que todo Bnei Israel, ao nascer, no 8º dia, deve-se fazer a Brit Milá na criança. Para que ele já cresça, na verdade, com o controle desses 2 órgãos. Não? Irmãos, para encerrar nossa drachá, nossa explanação aqui da Parashá, Shelah Lechá, os Midrashim e os nossos Rahamim ensinam que o pecado dos espias não foi apenas perder a entrada na terra. Não? Ele adiou um nível de redenção que poderia ter sido muito mais completo. O Sifrei comenta que mesmo após o decreto, Hashem inseriu em Shelah diversas mitzvot ligadas à entrada na terra. Como diz, quando entrardes na terra, mostrando que o plano final não foi cancelado, mas apenas adiado. Não? O Rambam, em vários comentários, sugere que se a geração do Êxodo tivesse permanecido fiel, teria alcançado um nível espiritual extraordinário na terra de Israel. Sem a longa história de exílios que ocorreu depois. Se Israel tivesse entrado na terra naquele momento, se não acontecesse esses episódios, se não tivesse feito a Lashon Hará, automaticamente fazendo o Hilu Hashem e todos esses episódios negativos, eles teria sido a era do Mashiach. Ou teria entrado diretamente no Olam Abá, no mundo vindouro. Irmãos, o povo de Israel recusou o Mashiach por 2 vezes. A primeira, na era do Êxodo, no deserto. E na segunda, foi no 1º século, recusando o Mashiach Yeshua. Porque os líderes da época, os Perushim e os Saduceu, o grupo Saduceia, da época de Yeshua, estavam corrompidos pelo sistema do Império Romano. E sabiam que se o Mashiach fosse declarado e colocado como rei, por todos ali naquele momento, esses líderes que estavam assentados na cadeira de Moshe, perderiam seus postos e que uma nova realidade começaria.
E aí, novamente, o plano de redenção final foi adiado, né? Mas não cancelado. Hazako Varu, irmãos. Baruch Adonai Leolam, amém, amém. Bendito é o Eterno para todo sempre. Irmãos, veja como é maravilhoso, né? Estudar a Torá e ver, né? E ter essa compreensão, né? De tudo isso que falamos aqui. Extrair, né? A nossa função aqui de fato é isso. É explanar por completo, detalhes por detalhes da Torá. Tem muitas pessoas que não têm um tempo cotidiano, trabalham muito, às vezes aí lê as aliot, né? E não capta, não pega, mas nós que temos aqui, também que temos esse tempo, Baruch Hashem, pelo Eterno dá a nós esse tempo de estudarmos, de lermos diversos comentários, diversas literaturas, extrair da sabedoria judaica, porque é importante para podermos entender o que está escrito na Torá. Sem isso, não compreendemos o que está na Torá, o que está escrito na Torá. Né? Baruch Hashem. Então é importante, né, ver a profundidade, poder entender e também, através disso, conseguimos entender o que Yeshua estava ensinando, porque tinha um nível de ensinamento de Yeshua e muitos não entendiam o seu nível, né? Ali pessoas até ficavam maravilhadas pelo nível de Torá que ele levava, né? E essa é a nossa função, né? Baruch Hashem. Irmãos, eu peço para vocês, né? Compartilhe, nos ajude, né? Nos ajude a crescer, nos ajude a evoluir, né? Nesse canal, para que mais pessoas possam chegar até os nossos ensinamentos, possam conhecer nosso trabalho, né? Eu peço para vocês, compartilhem nas suas redes sociais, né? Não só compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais também, né? Nos ajude, curtam o vídeo, se inscreva no canal, isso também dará crescimento para para futuramente ter os serviços, né? Ter mais vídeos, né? E nós recebemos para que possamos receber essa força, né? Porque é importante, né? Esse trabalho de compartilhar, de levar para aqueles que não conhecem, né? Não conheço. O pessoal fala, não conheço Moreiak, não conheço, não sei quem é, né? Não sei que Beit é essa, Beit Netzari. E através do seu compartilhamento, essa pessoa irá conhecer o nosso trabalho, conhecerá nosso trabalho, né? E já agradecer também a todos vocês que chegaram até aqui, né? Chegaram até o final do vídeo. Eu agradeço muito a todos vocês, né? Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno por isso. E desejo a vocês um Shabbat Shalom, que vocês possam ter um Shabbat deleitoso, né? Que vocês possam se conectar com o Eterno e que o Eterno possa enviar para vocês muitas brachot na vida de vocês. Baruch Hashem, Shabbat Mevachim, né? Shabbat que intercede
ao Rosh Chodesh, né? E já, prontidão também, declaro a vocês, desejo a vocês um Rosh Chodesh, né? Um Chodesh Tov, na verdade, um Chodesh Tov a todos. Que vocês possam ter um ótimo mês de muita luz, muita elevação e muitas brachot. Shabbat Shalom a todos, até o próximo vídeo. Lehitraot e até a próxima.